É uma satisfação imensa retornar aqui a essa casa. Espero ter contribuído para a vida de vocês no evento anterior, né, que nós tivemos a oportunidade de estar juntos. E hoje, falando sobre um tema tão propício, tão importante para a vida de todos vocês, para a minha vida, que é qualidade, espero novamente poder tocar o seu coração e a sua vida. Essa é a ideia. Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios, nós vamos colocar alguns conceitos, nós vamos fazer alguns testes com vocês, vamos brincar e vamos nos emocionar, mas mais importante, levar algumas coisas para pensar no nosso dia a dia, no sentido de raciocinarmos o que nós temos que fazer para evoluir e o que ganhar com isso, né? Então, vamos começar com uma primeira brincadeira, já que estamos falando de qualidade. Vamos nos colocar de pé? Eu queria sugerir o seguinte, que os homens estejam deste lado e as mulheres deste lado, certo? Vamos nos agrupar aqui, vamos trocar de lugar. Vamos colocar aí de um lado diferente. Poucos homens, né? É só do lado de cá, não tem problema não. Vocês entendem que o ser humano é capaz de qualquer coisa? Sim. O que você se propor a fazer, você consegue fazer, né? Mas aquilo que você se propor de verdade, aqui e aqui, você é capaz de fazer. Então, nós vamos propor que vocês façam uma coisa diferente. Então, repitam comigo, nós vamos fazer um ensaio, a gente vai tentar fazer um pequeno coral aqui, certo? Então, os homens, tentem cantar junto comigo assim. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Vamos lá de novo. Mi, 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 mi. Agora as mulheres. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Atenção, vamos lá. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Esses são os homens. Mi, 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 mi. Mulheres. Mi, 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 mi. Vamos juntos? Mi, 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 mi. Não, tem que fazer com mais assim, voz do coração, né? Atenção. Vamos lá, bem assim, ó. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. As mulheres. Mi, 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 mi. Vamos. Mi, 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 mi. O que vocês acharam da qualidade disso? Foi bom? Foi? Vocês ouviram o presidente cantando aqui? Eu tenho certeza que o presidente, como cantor, dá um bom presidente, né? Vamos sentar um pouquinho. Quando a gente está falando de qualidade, tem tudo a ver com o quanto você exercita para ser bom. Ninguém consegue ser excepcional sem exercitar de verdade para ser bom. Se você tiver a curiosidade de ler o livro Outliers, Fora de Série, tem uma pesquisa lá muito interessante, em que se demonstra que uma pessoa só fica boa mesmo depois de 10 mil horas de exercício. É por isso que normalmente as pessoas excepcionais raramente trocam de posição profissional, porque ela demora muito para ser muito boa naquilo que faz, não é? E esse ser muito bom pressupõe que você está em busca de ser muito bom. Então eu faço algumas perguntas para você falar consigo próprio. Quanto é que você está buscando ser bom? Está estudando o suficiente? Está sendo zeloso o suficiente? Está olhando para cada uma das coisas que você está fazendo e buscando fazer melhor do que ontem? Aí você começa a querer ser bom. Mas antes que eu faça conceitos para vocês, eu gostaria de fazer um teste que você vai fazer com você mesmo. Certamente você já recebeu a folhinha, não já? Então nós vamos fazer essa reflexão da folhinha. São 12 perguntas.
Todos com a sua folhinha? Quem tem com a folhinha? Folhinha para todos. Essa folhinha não será recolhida, é sua, é presente, certo? É você falando com você mesmo. Então, se você enganar a você próprio, você vai estar cometendo uma espécie assim de, sei lá, um autossuicídio, né? Alguma coisa nesse sentido profissional. Exatamente, autossabotagem, exato. Esse teste ele foi feito há cerca de 20 anos atrás para identificar o grau de sucesso que a pessoa tem a partir das opções comportamentais que ela faz. Então você vai dar uma nota para cada uma das perguntas que aí estão, sendo que 0 significa o extremo da confortabilidade. Você se sente extremamente confortável, mas pode ser que você se sinta confortável, mas um pouquinho de desconforto, aí você vai dar uma nota 1 e assim sucessivamente. E o 10 é quando você se sente extremamente desconfortável com a situação. Então vamos lá, tem 12 situações aí. Procure imaginar como você se sentiria nas situações propostas e responda as perguntas abaixo numa escala de 0 a 10, onde 0 é totalmente confortável e 10 totalmente desconfortável. E agora nós vamos às perguntas. Pergunta número 1. Como é que você se sente quando tem que pedir um favor a alguém? Como? Você está lá numa situação, às vezes você não consegue resolver sozinho, e aí você tem que ir procurar alguém. Às vezes esse alguém é um inimigo seu, ou uma pessoa que você detesta, mas está naquela posição chave, e você tem que procurar essa pessoa e, por favor, será que você poderia... como é que você se sente numa situação dessa? No caso, Pois não. as notas são confortáveis. Confortável é 0 e desconfortável é 10. Tá certo? Ok? Como você se sente numa situação dessa? Por favor, podem ficar à vontade. Pode ser a nota que você se sente confortável, de 0 a 10, certo? 5 é média, você se sente um pouco desconfortável e um pouco confortável, tá certo? Bom, então certamente você, provavelmente na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você já passou por uma situação dessa, né? Você está lá e de repente tem que pedir um favor e às vezes, e é muito comum aparentemente, você se deparar com ter que pedir um favor a alguém que você detesta, ou alguém que você odeia, ou alguém que você fala assim, ó, nunca vou chegar perto dessa pessoa, e aí de repente é essa pessoa que resolve e você tem que pedir o favor. Como é que você se sente, né? Pergunta número 2. Como é que você se sente se você tiver que pedir ajuda? Não é pedir favor, é ajuda. Por favor, faz aqui junto comigo, não é? Eu não estou conseguindo fazer essa tarefa toda. Você pode, por favor, estar aqui e me auxiliar? Você, de repente, tem que pedir, inclusive, ajuda a uma pessoa que às vezes você perseguiu, às vezes você brigou, ou você não gosta e tal. Mas é aquela pessoa que resolve a situação e você tem que trazer para trabalhar junto com você. Como é que você se sente? Confortável ou desconfortável? Dê uma nota. Eu acho que certamente num momento como esse você deve estar passando pela sua mente uma série de situações as quais você vivenciou numa situação dessa e está ali analisando como você agiu, né? Como eu disse, esse teste ele tem uma modelagem científica e eu vou falar para vocês o que significa daqui a pouquinho, mas seja sincero com você mesmo. Pergunta número 3. Como é que você se sente ao dizer a alguém de quem você gosta muito que ele ou ela fez algo que incomodou a você?
E tem gente que engasga, mas não fala, né? Às vezes você. Eu muitas vezes passei por isso. Mas você tem que dizer. E aí, você se sente incomodado? Confortável? Como é? Pergunta número 4. Como é que você se sente ao admitir que você desconhece sobre um assunto que está em discussão? Está ali, você profissionalmente, todo mundo conversando. Ah, nova tecnologia, agora a empresa vai ser assim e tal, essa nova estratégia, e você não sabe bulhufas sobre aquilo. E aí, de repente, fala, e o que você acha? E você vai dar uma de inteligente ou vai dizer, eu não sei nada sobre isso. Como é que você se sente? Pergunta número 5. Como é que você se sente ao perguntar a alguém se você ofendeu a essa pessoa? Escuta, eu fiz alguma coisa que te magoou? Como é que é? Eu fiz alguma coisa que te atrapalhou? Como é que é? Você se sente confortável ou desconfortável com essa situação? Pergunta número 6. Como é que você se sente ao discutir com a pessoa que criticou o seu comportamento? A pessoa foi lá e falou mal de você, né? E aí você vai lá falar com essa pessoa. Por que você está falando mal de mim? Você se sente confortável nesse tipo de situação? Ou desconfortável? Pergunta número 7. A pessoa está dizendo que o negócio é para subir, você está dizendo que é para descer. A pessoa está dizendo que é para pular, você está dizendo para ficar quieto. Se você acha diferente, como é que você se sente ao expressar essa opinião diferente, principalmente se a sua opinião for diferente da do seu chefe, de uma pessoa que tem uma liderança superior a você, e você acha que essa pessoa está errando e você vai expressar a sua opinião? Como você se sente? Pergunta número 8. Como é que você se sente se for criticar uma pessoa que você considera como amigo ou amiga? Uma pessoa que você gosta muito. Pergunta número 9. Como é que você se sente se você for criticar a pessoa que você ama, seu cônjuge, por exemplo, se você for casado ou casada? Pergunta número 10. Como é que você se sente ao expressar a sua opinião com alguém que você não conhece muito? Você nunca viu e de repente essa pessoa pede para você falar sobre um determinado tema. E pergunta número 11. Como é que você se sente ao contradizer alguém, mesmo sabendo que a sua opinião vai decepcionar essa pessoa? E por fim, como é que você se sente ao cumprimentar alguém por sua competência ou criatividade? Então, tipo, tem alguém muito capaz na empresa e às vezes você não gosta dessa pessoa, mas essa pessoa está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, e você mesmo não gostando dessa pessoa, procura a pessoa e fala assim, puxa, eu não gostaria de dizer, mas parabéns, viu? Como você se sente? Confortável ou desconfortável? São perguntas boas, não são? Deram as notas? Agora faça uma outra brincadeira, por favor. Some as suas notas. Veja quanto que dá aí. Somaram? Por que nós estamos fazendo esse teste, pessoal? Vocês sabem o que significa ter qualidade? Qual é o conceito de qualidade? Eu não vou falar coisa assim muito difícil não, mas eu vou falar uma palavrinha básica. Qualidade tem a ver com excelência. Concordam? Qualidade tem a ver com excelência. Excelência quer dizer fazer coisas excepcionais. Excelência tem a ver com assertividade. Assertividade é o contrário de continuar errando ou fazer errando. Quanto mais você acerta, menos você erra. Quanto menos você erra, mais excelente você é. Né? E normalmente, o nosso nível de acerto tem a ver com o nosso comportamento.
Sabe o que acontece no mundo das empresas? É assim, as empresas contratam as pessoas pelos conhecimentos e demitem pelo comportamento. A assertividade é um comportamento que você tem a ver com o seu comportamento. Agora que você somou as suas notas, sinceras eu espero, você vai olhar para ela e perceber o seguinte: se a sua nota é menor do que 59, você é uma pessoa bem assertiva. Se ela é maior do que 59, preocupe-se. Provavelmente você está com graves problemas de assertividade, graves problemas ligados à qualidade daquilo que você faz. E não é por mal, sabe? Na maioria das vezes nós cometemos equívocos porque os nossos sentimentos nos atrapalham ou porque o nosso comportamento nos atrapalha. Se a sua nota estiver com certeza acima de 70 ou 80, por favor, peça ajuda. Você precisa evoluir rapidamente, urgentemente. Você precisa de ajuda, sem dúvida. Ajuda profissional, tratamento emocional, para que você, diante das situações, tome decisões mais sábias, erre menos, acerte mais, tenha maior qualidade. Se você estiver acertando muito, você ia cantar aqui lindamente, o nosso coral seria lindo. Até eu desafinei, porque certamente eu erro também nisso, não é verdade? Então a gente se equivoca. Meu amigo, minha amiga, quero dizer para você o seguinte: se você acha que você precisa evoluir, pegue o seu resultado, guarde, leve para casa, e ao chegar em casa, talvez um pouco acabrunhado, né? Acabrunhada, e alguém vai perguntar: o que aconteceu com você? Eu falo assim: olha, eu assisti a palestra do professor Ward, levei uma tapa emocional hoje lá. Ele não falou que era eu, mas eu fiz sozinho e levei essa tapa comigo. Mas eu vou ser diferente a partir de agora, né? Eu queria falar para você que você também deve incentivar as pessoas ao seu lado para que elas sejam melhores. Então vamos fazer o seguinte: fale para as pessoas ao seu lado que elas são capazes de serem diferentes, né? Você é capaz de ser diferente. Você é capaz de ser diferente. Vocês são capazes de serem diferentes, entendeu? Eu agora quero propor para vocês uma outra coisa. Além de cuidar dessas questões emocionais, eu queria tentar dar para vocês um conhecimento sobre o que é que você pode fazer para ser uma pessoa que acerta e consegue a excelência. Querem aprender sobre isso? Sim. Vamos? Então, de uma maneira geral, como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte maneira: nós normalmente temos uma coisa que atua a nosso favor ou em nosso desfavor. Qual é a coisa que realmente faz toda a diferença? A diferença é no tempo que nós temos usado em nossa vida. Todos nós somos iguais nas 24 horas por dia. Somos absolutamente iguais. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. O que é que você está fazendo com as suas 24 horas? Se eu faço mais coisas e erro menos do que você, daqui a um tempo eu sou muito mais do que você, ou vice-versa. Se você faz mais coisas do que eu, errando menos do que eu, em pouco tempo você chega na frente. Não existe situação miserável ou de crise que não seja superável. Mas existem pessoas que superam. Pode ser você. E essa pessoa que vai superar isso, a primeira coisa que ela deveria fazer é aprender a economizar o seu tempo, acertando sempre. E nós vamos fazer agora para vocês aquilo que nos anos 60 um cidadão chamado John McCarthy ensinou tecnicamente. São 4 passos que levam você a ser uma pessoa extremamente assertiva. Ele chamou isso de escadinha do sucesso. Eu vou começar a descrever agora para vocês. Vocês sabem onde é que está o conhecimento que faz a diferença na sua vida? Está aqui.
Se você não tem esse conhecimento, essa sapiência, essa coisa que está aqui, você começa a errar. Você erra das mais diferentes maneiras. Você erra ao respirar, você erra ao pensar, você erra ao agir, você erra ao entrar lá no programa da empresa e não colocar os dados que deveriam colocar. Você erra ao fazer uma interpretação equivocada. Você erra ao falar da maneira equivocada com os colegas. Você erra de tantas maneiras e é interessante que você vai se acostumando com o fato de que você erra tanto e acha isso certo. Passa a saber ou a achar que aquilo que é errado é certo e o que é certo é errado. De tão comum que fica na sua vida. E normalmente isso tem a ver com essa escadinha do sucesso. A primeira coisa que você precisa aprender é parar de jogar tempo buscando as coisas que você não deveria buscar. É isso que John McCarthy chamava de buscar os dados certos. O primeiro degrau da vida é você buscar o que importa. Ele chama de dados. Eu vou agora conceituar para vocês o que é um dado. Um dado é uma fração da realidade que não te dá a capacidade de tomar a decisão certa. Se você está buscando os dados errados, você vai saber de muita coisa, mas não vai saber de nada. Por exemplo, um dado. Esse aqui é o presidente Marcos. Estou certo ou estou errado? E daí? O que isso vai fazer você acertar na sua vida? Se você souber só isso? Nada. Isso é um dado. Outro exemplo. Hoje é sábado. Certo ou errado? Certo. E daí? O que isso vai fazer de diferente na sua vida? Se você souber só isso? Vir para a palestra. Nada. Vir para a palestra. Não é? É uma verdade, não é? E daí? E daí? Nós passamos a vida nos enchendo de dados. Dados que não nos levam a nada, na maioria das vezes. Por exemplo, tem gente que passa o tempo todo em mídias sociais. O que isso vai contribuir na sua vida? Pode ser que muito, mas na maioria das vezes, nada. Nada, absolutamente nada. Se você estiver se enchendo de dados que não dão a você a capacidade de decidir certo, você vai fracassar na vida. Se você está no seu emprego, no seu trabalho, você deveria parar para pensar o seguinte: quais são as coisas essenciais que eu tenho que saber? Por exemplo, uma pessoa que está preenchendo um cadastro, ela precisa saber, digamos, o CPF correto do cliente. Ela precisa saber o nome completo do cliente. Ela precisa saber o CEP, o endereço correto do cliente, porque se ela preencher aquele cadastro errado, vai dar errado, não vai? Provavelmente nós vamos ter negativas por parte daquele que oferece crédito. Nós vamos ter problemas internos de acompanhamento. Então, se você estiver com os dados errados, provavelmente você fracassará e vai levar os outros ao fracasso. Uma das maiores dificuldades que existem são pessoas que acham que a média é boa. Do ponto de vista profissional, é uma das maiores lástimas ou desgraças ou dificuldades que você pode considerar. Você precisa ser viciado no acerto, nos mínimos detalhes. Um dado é uma fração real, uma coisa real, portanto, precisa ser totalmente certo nos seus mínimos detalhes e precisa ser exatamente aquilo que você precisa saber para levar a coisa ao sucesso. E quando faltam os dados que fazem a diferença, você leva todo mundo ao fracasso do mesmo jeito. Alguém deixou de preencher um determinado dado lá no formulário. Um dado decisivo. Digamos o CPF daquele que está propondo alguma coisa da área financeira. Ele preencheu tudo, mas deixou um dado de fora. Vai dar errado, não vai? Muito errado.
se você não for zeloso com os dados, colocando aqueles que são certos e imputando aqueles que são errados, pode ter certeza, vai dar errado. Então você tem que começar a fazer uma grande primeira preocupação. A preocupação em ter os dados corretos. Hoje, nós temos em geração, mais ou menos por dia, 4 ou 5 vezes todos os dados que eram gerados, por exemplo, desde que o mundo começou a registrar dados até mais ou menos meados do século XX. Todo dia. É o que nós chamamos basicamente de Big Data, ou seja, uma geração de dados tão imensa, tão imensa, tão imensa, que faz a gente perder tempo com as coisas que não importam. Todos os dias você passa por isso. A sua mente já está tão contaminada que você nem percebe. Todos os dias, por exemplo, a mente humana consegue perceber, através da sua visão, cerca de 24 a 27 mil mensagens visuais todos os dias. É uma placa, um letreiro, uma informação. E você termina o dia sabendo, sabe quantas? No máximo 3. A sua mente não absorve mais tanto. Se você, portanto, não focalizar naquilo que importa, o dado que importa, então você fracassará. E essa perda de tempo vai impactar a sua vida profundamente. Mas John McCarthy achava que isso era só o começo. Uma vez que você sabe quais são os dados que você deveria procurar, é o princípio que você começa a acertar a sua vida profissional e em tudo aquilo que você vai fazer. Eu queria sugerir uma coisa para você. E é uma coisa que eu faço normalmente. Todas as vezes que eu vou trabalhar em algum lugar, a primeira coisa que eu faço é criar os mapas de todas as coisas que eu preciso saber constantemente para trabalhar. Se você não sabe isso, provavelmente todos os dias você vai, digamos assim, comer mosca, deixar algum dado faltar ou colocar algum dado que não importa. E John McCarthy então subiu o nível. E que nível é esse? Ele chama de informação. O que é uma informação? Informação é um conjunto de dados que te dá a capacidade de tomar a decisão certa. Lembra da primeira escadinha, do primeiro degrau? Dado, eu escolhi os dados certos. Agora, quando eu consigo juntar uma quantidade de dados suficientes para tomar a decisão certa, nesse momento eu sou uma pessoa que tem informação. Se você passa o seu dia a dia tomando decisões erradas, você certamente está tendo lacunas de dados, ou seja, você não tem informação correta. Falta alguma coisa em você. E esta alguma coisa que falta em você vai fazer você fracassar aqui, ali e acolá. E nesses pequenos fracassos que vão se juntando, a sua produtividade vai lá no chão. E quando a sua produtividade vai lá no chão, o que ocorre é que você queria aquele prêmio, queria aquela promoção e não tem. Porque você não tem produtividade suficiente ou porque você erra bastante, não é? É mais ou menos assim. Uma certa vez, o cidadão estava trabalhando na empresa há mais ou menos 10 anos. E essa história é até famosa, talvez alguns aqui conheçam. E ele chegou para o seu diretor e disse assim: olha, agora vai ter uma promoção aqui, uma vaga de gerente, né, muito boa, uma chance muito grande. E eu gostaria de concorrer a essa vaga. E aí o presidente disse: me desculpe, mas infelizmente essa vaga não vai ser sua, vai ser do fulano. E ele então se indignou, porque o fulano era recém-chegado na empresa. Já viram isso acontecer? Não é? E ele ficou indignado. Afinal de contas, porque essa vaga era do fulano? Eu estou aqui há 10 anos trabalhando, lutando, etc. Falou assim: olha, eu vou te dar uma resposta, porque você está aqui há tanto tempo, né? E chamou o fulano e disse assim, aliás, antes de chamar o fulano, disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu estou precisando, gosto muito de tomar um suco de laranja, e eu gostaria que você fosse à feira e comprasse para mim laranja lima, para preparar um suco, que eu gosto muito de laranja lima, não sei se vocês conhecem, uma laranja docinha, né? E deu dinheiro para ele foi. E aí foi lá na feira,
e voltou um tempo depois e basicamente disse assim: ó, infelizmente a laranja lima é muito rara aqui na nossa região, eu não achei em lugar nenhum, e eu, infelizmente, não dá, né? Então tá aqui o dinheiro de volta. Aí, bom, então agora eu vou chamar o outro gerente lá, o cara que vai ser o gerente, deu a mesma missão para ele, ele foi à feira e voltou dizendo assim: ó, senhor diretor, infelizmente não tinha laranja lima, mas eu comprei aqui tantas laranjas Bahia e também um pouquinho de abacaxi, com um pouquinho de doce de leite, que dá mais ou menos batido o mesmo sabor, já preparei e olha aqui. E ele tomou e falou assim: você entendeu por que você não é o gerente? Porque muitas vezes você, não tendo os dados certos e a atitude certa, não tem a informação, você não age certo e você fica comendo mosca. Você não faz as coisas no tempo certo, não realiza as coisas no tempo certo e toma as decisões erradas. Eu estava dizendo para vocês que a excelência tem a ver com assertividade. Ou seja, a assertividade tem a ver com você parar de errar. E a primeira coisa que você tem que parar de errar é tomar as decisões erradas, passando a tomar decisões certas. Em que momento é que você não está tomando as decisões certas? Você começa a ter sinais, não é? Você começa a ter sinais. Como dizia um irmão meu, que há muitos anos atrás, ele era realmente muito bonito e tal, modelo, aquele negócio todo, ele dizia assim: olha, eu consigo namorar quem eu quiser. Eu assim, puxa, eu via, ele falava assim: vou namorar com aquela, namorava. Puxa, caramba, é mesmo, né? Eu me senti o cara mais feio do mundo. E aí um belo dia a gente está numa praça, ele falando assim: olha, eu sou tão irresistível, tão bonito, que as mulheres olham para mim e sorriem. Olha, por exemplo, aquelas duas ali, estão sorrindo, ó, tá vendo? Se eu quiser. E aí eu olhei assim, as meninas, elas estavam rindo para ele mesmo. Mas eu olhei que elas estavam rindo, mas não estavam olhando para a face dele. Eu olhei para onde elas estavam olhando assim, virei assim. Rapaz, ele estava com a calça cotó e a meia estava furada. Olhei para ele, olhei para elas. Eu falei assim: cara, elas não estão rindo assim, dando bola para você não. Você já viu a meia cotó? Ou seja, nós nos enganamos constantemente. Constantemente, sempre estamos errando. Você precisa entender que se você tiver a informação, você passa a acertar. E a sua vida vai começar a mudar radicalmente, porque você passa a tomar as decisões certas. Decisões certas transformam vidas. Muda o mundo, né? Com certeza, não é? Decisões certas transformam vidas. Transformam empresas. Organizações que eram pequenas se transformam em gigantes, se transformam em extremamente lucrativas e as oportunidades começam a bater na sua porta. Eu queria só fazer uma última coisa da segunda escada para vocês entenderem como isso é importante. Vamos supor que todos os dias você toma 20 decisões, e se dessas 20 decisões, 6 são erradas. No dia seguinte, você estará tomando não mais 20 decisões sobre coisas novas, mas talvez 14 e 6 tentando consertar as do dia anterior. E a cada dia que passa, a sua produtividade vai cair um pouco mais, porque você tem que ficar corrigindo os erros do passado. E isso tem a ver com o fato de que você não foi uma pessoa exigente com relação às informações que você estava buscando. Você não foi uma pessoa detalhista em cada coisa que você estava buscando para você não errar. Você precisa ter a informação. Meu amigo, minha amiga, se você conseguir fazer esse tipo de coisa, a sua vida vai voar tão grande, a empresa em que você estará vai ser tão melhor, que vai começar a acontecer uma coisa que Dale Carnegie falava sempre, e nos seus livros, volta e meia, ele falava disso. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo alguns estudiosos, o mais famoso livro do Dale só não foi mais vendido, só não existe mais cópia que ele no mundo do que a Bíblia. Esse livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Nesse livro, o Dale conta uma passagem assim, aparentemente muito boba, bem no comecinho, uma coisa interessante, né? Porque o Dale, eu não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele tinha uma série de problemas. Ele tinha uma perna menor do que a outra, num tempo que não tinha cirurgias reparadoras, essas coisas, tinha um sapato diferente e tal. Naquele momento que ele começou a sua carreira, ele era assim, tinha um grande problema com espinhas, né? Tinha uma pele muito feia. Alguns na língua inglesa o chamavam de melecão, porque a pele ficava protejando espinhas assim, saindo, era uma coisa realmente muito horrorosa. Ele tinha a língua presa, era pobre, não tinha contato nenhum e queria ser vendedor. E deram para ele. Em pouco tempo, essa rota se tornou a melhor rota, aquela que mais vendia. Aquela que arrebentava, a ponto do pessoal começar a brigar para tomar aquela rota dele e ficar ali os melhores naquele lugar e colocá-lo no pior lugar. E assim fizeram. Dale saiu da melhor e foi para pior. Em pouco tempo o pior era melhor e o melhor era pior. E fizeram isso várias vezes, e todas as vezes o Dale, aonde foi, o melhor acontecia. Então nós temos um sinal de quando você toma decisões certas. Aonde você vai, dá certo. Pensa no que você está vivendo. Aonde você vai, dar certo? Porque deveria. Esse é um grande sinal de que você está tomando as decisões certas. John MacArthur, portanto, subiu esse nível e disse assim: vocês acham isso bacana? Não é demais? Mas ele acha que é pouco. E ele identificou em suas pesquisas pessoas que chegavam num nível de excelência muito superior a esta questão. E qual é o nível de excelência que eles chegavam? Ele chama isso de conhecimento. O que é o conhecimento? É um conjunto de informações que te dá capacidade de agir certo. Se na primeira situação eu estava falando para vocês de tomar a decisão certa, nós estamos falando agora de agir certo. Tem gente que consegue decidir certo, mas não consegue agir certo. Por diversos motivos, como o teste que eu fiz junto com vocês. Normalmente problemas emocionais. Eu tomei a decisão, mas é meu irmão, mas é minha esposa, mas é com meu amigo, mas é com aquela situação que eu gosto, mas é com aquele emprego que eu adoro, aquele tipo de situação, e você não vai lá fazer o que tem que fazer. No ambiente de trabalho tem muito isso. Muito, exageradamente, né? Exageradamente. Então veja, tomar a decisão certa é só um pedaço do sucesso, é só um pedaço da excelência. É muito importante fazer o que tem que ser feito, fazer certo. E você só faz certo quando você consegue juntar um monte de informações diferentes. Eu tenho que saber como falar. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você está numa reunião, está sendo dita alguma coisa, você sabe o que tem que fazer, mas você não tem a atitude de falar o que tem que se fazer, ou de agir naquele momento para fazer o que tem que fazer. Porque você tem medo, você não tratou suas emoções aqui, a ponto de conseguir se impor. Você chega lá diante de um cliente, por exemplo, é muito comum quando chega um cliente bravo, né, bravejando, gritando, etc. E aí o que acontece com você? Você afina. Você está certo, mas você afina. Você deveria saber lidar com esse tipo de pessoas, com esse tipo de situação, mas você não aprendeu. Você sabe o que fazer, mas você não faz por causa de uma série de situações normalmente emocionais. Não é verdade? Você sabe o que fazer, tomou a decisão certa sobre como fazer aquele contrato que é mais lucrativo. Você sabe o que fazer, tomou a decisão para evitar, por exemplo, que haja um determinado prejuízo, que haja uma determinada fraude, mas, embora sabendo, você não faz. Porque você não tem conhecimento. Muita gente confunde conhecer com ter saberes. Não, conhecimento é um conjunto de informações.
Vou contar para vocês uma pequena história trágica para que vocês saibam qual é a diferença de uma coisa e outra. Um avião da Korea Airlines, da Coreia do Sul, estava sobrevoando um grande aeroporto nos Estados Unidos. Agora me foge a memória qual deles, não sei se era Washington, Nova York, uma coisa assim. Ali por volta dos anos 80, começo dos anos 90. E então o capitão do avião disse assim: alô torre, alô torre, alô torre, estamos aqui sobrevoando o aeroporto, peço permissão para descer. Aí o cara lá da torre disse assim: olha, o aeroporto está muito lotado, o senhor fica taxiando, quer dizer, rodando com o avião, e fica taxiando aí, na hora que der uma vaga a gente fala. E o cara ficou taxiando. Sabe o que aconteceu com o avião? Ele caiu, todo mundo morreu. Começou a investigação. Foram ver o que estava acontecendo. Não tinha problema mecânico, ninguém passou mal. O que aconteceu é que acabou o querosene de aviação. Foram estudar mais profundamente. O que aconteceu é o seguinte: na cultura coreana, você nunca questiona o líder. Nunca. E o líder naquele momento era o operador da torre. O operador da torre mandou ele esperar. Ele esperou. Ele sabia que todo mundo ia morrer, mas ele esperou mesmo assim. Vocês já passaram por situações como essa, que você sabe que vai dar problema? Você está vendo que vai dar um grande problema e você não age? Você até tomou a decisão de fazer, mas você não fez porque você não sabe como fazer? Ou você fez errado, pareceu que era uma fofoca? Então, se você não sabe agir, mesmo que você tenha tomado a decisão certa, meus pêsames, você fracassará. Meus amigos, a qualidade é ser excelente. E ser excelente significa acertar, não errar. E acertar significa agir para não permitir que o erro ocorra. Eu digo uma coisa para vocês. Tem uma expressão lá em Minas que diz mais ou menos assim: é preferível você ficar amarelo uma vez do que vermelho para sempre. Ou roxo, né? Não me lembro mais direito, tanto tempo que eu não estou ficando lá na nossa cultura. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Nós escutamos diariamente. Exato. Então, por exemplo, o Marcos aqui é uma pessoa aparentemente talvez imponente para vocês, porque é muito comum. Porque ele é o diretor-geral, o presidente, digamos assim. E muitas vezes você não sabe abordá-lo. Por que você não sabe abordá-lo? Porque talvez você não tratou a sua falta de confiança. Você não acredita talvez em você. Você fica assim: não é possível, né? Eu no meu cargo pequenininho, como é que eu vou chegar lá para o diretor e falar com ele: seu diretor, você está errando nesse negócio, mas você está vendo que vai dar errado. Você está vendo que não vai dar certo, que vai dar um pipinão. E você não age, certo? Você não age. Nós temos uma história muito famosa na administração que conta de uma grande empresa que mecanizou toda a sua fábrica, gigante a fábrica, e de repente começou a receber uma série de reclamações de clientes que reclamavam que as caixas daquela indústria chegavam vazias algumas. Eles começaram a investigar e descobriram o seguinte: havia um defeito, infelizmente, não previsto pelos mecânicos, que algumas caixas passavam e não eram enchidas mecanicamente. Então elas iam vazias, porque não dava para perceber, nas milhões de caixas que passavam, quais eram aquelas que estavam vazias. E se gastou alguns milhões tentando corrigir esse defeito. E não se conseguia. Um belo dia, o presidente, os diretores estavam andando pela fábrica, falaram assim: meu Deus, depois de tantos milhões de pesquisa, tanto investimento, como é que faz e tal? E havia ali um senhor, uma SG, que estava fazendo a limpeza e ouviu aquela situação e falou assim:
Senhor presidente, eu queria dar uma sugestão. Posso? Pois não. O senhor já pensou em colocar um ventilador forte aqui? Porque caixa é leve, né? Eu não sei não, eu colocava um ventilador. Porque se colocar um ventilador aqui, se a caixa estiver vazia, não é que passar no lugar do ventilador, né? Se fosse você, colocava isso. Eu falei assim, caramba, né? É mesmo. Colocaram o ventilador, as caixas caíram. Tá aqui os milhões, né? E se você estivesse naquela posição, tivesse essa ideia, você teria coragem de ter abordado o diretor-presidente e os seus diretores e falado? Você teria coragem de agir? Se você quiser ser uma pessoa excepcional, uma pessoa de grande qualidade, você tem que ter o compromisso com acertar. Eu não sei qual é a cultura dessa empresa, mas eu digo uma coisa da vida prática. Se você agir para não errar e essa empresa não te valorizar, tem quem te valorize. Porque você é uma pessoa preciosa se você fizer isso. Vai ter gente que vai pagar os tubos por você, porque você não deixa a coisa dar errado. Você precisa descobrir o que falta em você para que você não permita que as coisas deem errado, para que você foque, para que as coisas aconteçam, fazendo mais com menos, e você arrebente a boca do balão. Você não precisa ficar sorrindo, você não precisa ficar com vergonha, simplesmente as pessoas vão olhar para você e dizer assim, olha, quando passa na mão dessa pessoa, pode até ser que você não saia lá feliz, mas você vai sair de lá dando certo. Isso é ter qualidade. É ter excelência, né? Excelência é você não aceitar conviver com o equívoco, com o erro, aquilo que vai te levar ao fracasso. Não aceitar, lutar contra. E para isso você vai ter que aprender que você não basta ter a informação, você precisa ter o conhecimento. Então, vamos explicar o conhecimento de uma forma um pouco mais vasta. Às vezes, você tomou a decisão certa, ou seja, você tem a informação, mas para agir, você precisa de determinados conhecimentos, como, por exemplo, conhecimento da psicologia. Às vezes, você precisa ter saberes, como, por exemplo, como se comunicar bem. Às vezes, aquela informação só será disseminada se você tiver conhecimentos tecnológicos, porque você talvez tenha que passar um e-mail, você não sabe como passar um e-mail, para quem passar o e-mail. Então você precisa ter saberes outros que vão além de saber o que fazer. Você tem que agir certo. Muita gente acha que o simples fato de você ter consciência de como fazer, dá a você a capacidade de fazer. Não dá. Conhecimento também tem a ver com rotina, com hábito. O sucesso tem tudo a ver com o seu hábito. Se você tiver o hábito, por exemplo, de enfrentar o erro e não permitir todos os dias, ainda que seja pequeno, amanhã, na hora que o problema surgir, você não terá dificuldade de enfrentá-lo. Todos os dias você tem que se preparar para enfrentar esse tipo de situação, seja ele qual for. Querem ver outro tipo de situação? O que você prefere? Enfrentar um problema pequeno ou um problema grande? Eu digo para vocês, todo problema que não é enfrentado pequeno cresce. Todo ele. Na primeira vez que o problema surgir, pequenininho, que você deixa para lá, amanhã ele é um monstro. Deming dizia o seguinte, que os problemas e os defeitos são semelhantes a um filhote de leão que você deixa na sua sala, pequenininho, se você der ali um chute nele, ele morre. Mas você vai deixando ali na sala e o bichinho vai crescendo, está com fome. Um belo dia ele está grande, resolve rugir e te atacar, só que agora ele é maior que você.
E aí você não tem o que fazer. O que é que você prefere? Problema pequeno ou problema grande? As pessoas que buscam ter qualidade são viciadas em não ter problema grande. Estão sempre matando os problemas pequenininhos. O problema começa a surgir, ele começa a agir. O problema às vezes nem apareceu, mas parece que vai aparecer, essa pessoa já está agindo. Porque ela não gosta de viver com problema, gosta de viver com solução. Não é verdade? Em todas as áreas que ela vive. E isso é excepcional, vocês não acham? Não é só saber o que fazer, mas fazer certo. Então isso é muito importante. E John McCarthy percebeu em suas pesquisas que esses 3 níveis, se você já está no 3º degrau, você é uma pessoa excepcionalmente bem-sucedida. Você é uma pessoa decisiva, seja onde você for. No trabalho que você estiver, na condição que você estiver, você será uma pessoa incrível. Mas ele percebeu que haviam pessoas, um grupo muito seleto, muito pequeno, que são espetacularmente superiores a isso. Eles acham, esse tipo de pessoa acha que tem que ser algo incrível, porque a vida pode ser incrível. Olhe para dentro da sua vida profissional. Você acha que a sua vida profissional é incrível? Porque ela poderia ser. Aqui. Ou em qualquer lugar que você for. Porque você é capaz. Você pode. Basta mudar as suas atitudes e você vai construir esse tipo de coisa. Então John McCarthy nos mostrou que havia o último degrau, o mais decisivo deles, que ele chamou de sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é um conjunto de conhecimentos que te dá a capacidade de se comportar certo. Veja que eu vim construindo com vocês alguns conceitos. No primeiro conceito eu disse para vocês, você tem que buscar as frações da realidade que você precisa e abrir mão daquelas que você não precisa. Depois eu disse para vocês que você precisa juntar essas frações da realidade, porque aí você vai conseguir tomar a decisão certa. Depois eu disse para vocês, olha, faça agrupamentos de realidade, capacidade de tomar decisões certas em áreas diferentes, e agora você vai ter o conhecimento. E aí você vai conseguir agir certo. Mas, cara, meus amigos e minhas amigas, quando você tem a sabedoria, você não só age certo, você se comporta certo. É assim, você olha e diz assim, eu tenho que fazer isso. Mas você percebe que não é agora. É daqui 20 minutos. Talvez não é com o presidente, mas com o Robert. Porque hoje o Robert vai conseguir influenciá-lo. E se eu cercar o Robert, talvez eu consiga cercar o presidente. Isso é comportamento. Uma pessoa que percebe as nuances, a situação da estratégia, percebe que muitas vezes é mais importante não falar do que falar. Tem um jeito de falar, o tom de voz para falar, porque muitas vezes você está falando o que é certo, na hora certa, para a pessoa certa, mas do jeito errado. Todos nós somos seres humanos. Nós reagimos àquilo que ocorre conosco. Se eu falo com você de uma forma ofensiva, ainda que seja verdade, você vai lutar contra mim, porque você vai se sentir humilhado. Você vai se sentir constrangido. Você vai sentir raiva. E mesmo que você esteja fazendo o outro lá, naquela situação, falando toda a verdade, essa pessoa com raiva, ela vai fazer o que alguns chamam de suicídio profissional, por raiva de você. Isso acontece todos os dias. Tinha um amigo meu, lá em Palmas, que ele era um dos homens mais ricos que eu conheci, mas ele só gostava de andar com roupa velha e de sandália havaiana. E aí uma certa feita ele pegou um saco de dinheiro, é um cara que
assim, faturava 2, 3 milhões por dia, guardava dinheiro no colchão de casa. Ele colocou ali cerca de R$1 milhão e foi comprar um carro. Foi na concessionária. Era um sujeito muito humilde. Ele chegou na concessionária, os vendedores olharam, pensa, um cara, um short, velho, uma camisa meio que rasgada, um saco, tá das costas, sandalinha, né? Concessionária de elite. O que você faria como vendedor? Eu vou dizer o que os vendedores lá fizeram. Fugiram dele. Como é que você acha que um homem desse se sentiu? Como? Como é que você acha que as pessoas sentem quando você demonstra uma coisa que tem a ver com uma percepção errada que você tem sobre a vida ou sobre tais pessoas? Elas se sentem indignadas com você, com raiva de você. E quando elas sentem isso, elas tomam atitudes que às vezes é contra a própria existência delas, profissional. Elas compram de qualquer um, menos de você. Por exemplo, o cliente chega até a empresa e vai falar com você. Como é que você está tratando as pessoas? Por exemplo, do ponto de vista profissional, sabe qual é a coisa que mais abre portas? Olhe para as pessoas. A pessoa chegou e a pessoa diz lá, bom dia, e você está assim. Bom dia. O que você está dizendo comportamentalmente? Você não é importante para mim. Você está me incomodando. Está tomando meu tempo, está me atrapalhando. Né? Tem alguém conversando com você, você está no celular. O que você está dizendo para a pessoa? Você não é importante. Quer saber de uma coisa? Eu não gostaria de estar te ouvindo aqui. Você está me atrapalhando. Como é que você acha que você vai fazer uma coisa excepcional sendo assim? Se você não se importa de verdade com as pessoas que estão próximas de você ou estão procurando você. Esse detalhe do comportamento, John McCarthy percebeu. Você pode estar agindo certo, de repente essa pessoa que está ali cabisbaixo, está preenchendo tudo ali certinho, está fazendo certo, falando com as pessoas certas, fazendo no tempo certo, mas está magoando as pessoas, está criando uma série de inimigos, está criando uma série de barreiras, e essa pessoa vai criar tantas resistências na sua vida, que mesmo fazendo tudo certo, vai ter uma vida profissional de cão. E o mais interessante é que nas empresas, o cliente quando procura, ele não diz assim, lá na empresa tem a Maria, tem o José, aquela pessoa Y, é uma pessoa extremamente mal educada. Ela não fala assim não, ela diz assim, gente, aquele pessoal lá daquela empresa, meu Deus do céu, que atendimento horroroso, né? Às vezes teve um contato com uma pessoa. Fala da empresa toda, não é? Em 1927, foi quando surgiu os grandes estudos do comportamento humano. E por que isso é relevante? Porque a grande descoberta daquele período, um pouquinho mais, de 1927, um pouquinho depois, é que as pessoas vencem normalmente pelo comportamento e não pelo conhecimento ou pela informação. A maior parte das pessoas ricas que eu conheço não são estudadas. Não tem diploma universitário. Porque eu conheço de gente que chegou à prosperidade extrema e não tem nem primeiro grau, não está no gibi. Mas eu digo uma coisa para você, essas pessoas sabem tocar a alma, tocar o coração. E normalmente são pessoas que se importam quando você está perto delas. Elas olham para você
Pois não. O senhor quer resolver isso? Mas é só isso? O senhor está perdendo essa oportunidade? E a pessoa fica encantada, porque em outro lugar deram a elas o que elas pediram. Mas as pessoas que se importam percebem, olha, além disso que o senhor está pedindo, o senhor também poderia aproveitar isso, aquilo outro. Existe um livro que fala muito sobre isso, e eu sugiro a vocês que leiam, que se chama O Maior Vendedor do Mundo. Neste livro, o autor conta basicamente que a grande diferença daquele que foi considerado o maior vendedor do mundo é que ele se importa com o outro. Ele entrega exatamente o que o outro quer e toca o coração da pessoa. Na média, o ser humano é 70% a 90% de sentimento e o resto é razão. Vocês acham mesmo que o simples fato de fazer certo vai levar você ao sucesso? Vai não. Você também tem que aprender a se comportar certo. E se a sua nota ela foi inferior a 40, procure ajuda. Você precisa. Provavelmente. Desculpe, se a sua nota foi superior a 40 no teste, você precisa de ajuda. Porque muito provavelmente você é uma pessoa insensível emocionalmente. E dificilmente será uma pessoa sábia do ponto de vista da escada do sucesso. Infelizmente. E a boa notícia de tudo isso, e eu não vim aqui basicamente para ficar falando que você é errado, mas dizer uma boa nova a vocês. Nós já temos aí pelo menos 20 ou 30 anos de descobertas sobre o comportamento mais profundas, e basicamente o que se sabe hoje é realmente qualquer pessoa consegue ser qualquer coisa. E eu queria, portanto, caminhar aqui para o fim dizendo: você é capaz de ser excelente e de fazer coisas excepcionais e de fazer processos incríveis, de ser referência em qualquer lugar que você for, inclusive aqui, e de fazer do seu trabalho um exemplo tão grande que você vai irradiar harmonia, irradiar também prosperidade, e as pessoas vão querer aprender com você e vão querer saber como é que você consegue, na situação mais difícil de todas, conseguir fazer tudo isso. E eu digo, você consegue, porque você pode. É só resolver pagar o preço. Sair daqui e entender que bom que essa empresa está investindo na gente para tentar tocar a gente e abrir a nossa mente. Mas saber que você é que é o grande responsável pela sua vida. Sair daqui com um compromisso consigo próprio de que você vai se auto-evoluir. Você vai conseguir superar todas as barreiras que existem. Se você não sabe matemática, vai saber. Se você não sabe aquela situação comportamental que falta em você, procure saber. Mesmo que a empresa não te oferte, procure saber. Se a empresa te ofertar, maravilha. Mas se ela não te ofertar, procure. Surpreenda as pessoas ao seu redor. Surpreenda o seu cliente interno. Surpreenda a todos. Porque haverá uma fama em todos os lugares que você for. Ali está uma pessoa que entrega resultados incríveis. E seja onde for, você vai ser uma pessoa querida e requisitada. Porque você tem qualidade. Diante de tudo isso, eu queria mais uma vez reforçar então a tese e também a experiência de nossa vida prática, atuando com pessoas já há praticamente 30 anos, né? De que eu vivenciei realidades de pessoas as mais desacreditadas que se transformaram. E aconteceu um fato, há uns 20 e poucos anos atrás,
que transformou a minha vida. E que fato era isso? Saiu uma pesquisa da Universidade de Harvard falando sobre o que acontecia com os professores e os seus alunos. E essa pesquisa basicamente era a seguinte: todos os anos, quando a aula iria começar, os professores recebiam, olha, um relatório, você vai dar aula nessa turma e as notas desses alunos no ano passado foram assim, assim, assado, esse aqui é muito bom, ó, esse aqui dá problema, certo? E é interessante que se comprovou que ao finalizar o ano, aqueles alunos que receberam referências, foram dadas aos professores referências muito positivas sobre o ano anterior, terminou o ano numa posição muito boa. No ano seguinte, aqueles mesmos alunos que foram excepcionais, foram dados retornos aos professores como se eles fossem muito ruins, e os professores recebiam informações de que aqueles alunos que eram muito bons, eram muito ruins, eram bons, e aqueles que eram muito bons eram muito ruins. E o ano terminou exatamente como eles receberam de feedback. Conclusão do estudo, sendo muito simplório: a nossa expectativa em relação aos nossos colegas e os nossos processos e sobre o lugar que a gente trabalha faz toda a diferença sobre a sua qualidade. Se você acorda cedo para trabalhar e acha que no lugar que você trabalha tudo está errado, normalmente você termina o dia fazendo tudo errado. Mas quando você acorda achando que existem dificuldades, coisas que precisam ser superadas, mas que você é capaz e que nós juntos vamos fazer e que os meus colegas vão melhorar, no final das contas, os colegas melhoram, o processo dá certo, a tecnologia funciona e o dia termina harmônico. Então, não basta ser sábio, mas você também tem que se fortalecer aqui e aqui. Acreditar realmente que vai ser melhor. Espero ter contribuído para todos vocês e ajudado no dia de hoje. Muito obrigado.